Os mercados financeiros estão em constante movimento. Os preços flutuam, as tendências surgem e as oportunidades aparecem e desaparecem. Para navegar neste cenário dinâmico, os traders contam com os gráficos. Os gráficos são representações visuais dos movimentos de preços ao longo do tempo. Eles fornecem uma maneira clara e concisa de entender as tendências do mercado, identificar padrões e tomar decisões de trading informadas. Imagine tentar decifrar o movimento de um bando de pássaros sem vê-los. Seria quase impossível entender seus padrões e prever seu próximo movimento. Os gráficos fornecem essa clareza visual para os traders. Ao estudar os gráficos, os traders podem identificar níveis de suporte e resistência, detectar potenciais reversões e avaliar a força de uma tendência. Assim como aprender um novo idioma, entender o básico da leitura de gráficos abre um mundo de possibilidades para os traders. Permite que eles se comuniquem com o mercado, interpretem seus sinais e tomem decisões informadas com base em dados, em vez de emoções. Quer você seja um trader experiente ou esteja apenas começando sua jornada, dominar a linguagem dos gráficos é crucial para o sucesso nos mercados financeiros. O tipo mais simples e básico de gráfico financeiro é o gráfico de linha. Ele conecta os preços de fechamento de um ativo durante um período específico, criando uma linha que ilustra a direção geral do preço. Os gráficos de linha são fáceis de entender, mesmo para iniciantes, e fornecem uma visão clara e organizada do mercado. Embora os gráficos de linha possam não ter os detalhes de outros tipos de gráficos, eles se destacam em destacar tendências. Ao se concentrarem apenas nos preços de fechamento, eles filtram o ruído intradiário e fornecem uma imagem clara da direção geral do mercado. Isso os torna particularmente úteis para traders e investidores de longo prazo, que estão mais interessados em identificar as principais tendências do que as flutuações de curto prazo. No entanto, a simplicidade dos gráficos de linha também pode ser uma desvantagem. Eles não mostram a faixa de preço para cada período, apenas o preço de fechamento. Isso significa que os traders perdem informações valiosas sobre a sessão de trading, como o preço de abertura, a máxima e a mínima. Apesar de suas limitações, os gráficos de linha continuam sendo uma ferramenta valiosa para traders de todos os níveis. Eles fornecem uma maneira simples, mas eficaz, de visualizar as tendências de preços e obter uma compreensão geral dos movimentos do mercado. Os gráficos de barras, também conhecidos como gráficos OHLC, oferecem uma visão mais abrangente da ação do preço em comparação com os gráficos de linha. Cada barra vertical representa a faixa de preço de um ativo durante um período específico, como um dia, hora ou minuto. O topo da barra indica o preço mais alto negociado durante aquele período, enquanto a parte inferior representa o preço mais baixo. O traço esquerdo na barra representa o preço de abertura e o traço direito mostra o preço de fechamento. Ao visualizar esses 4 pontos-chave de preço, abertura, máxima, mínima, fechamento, os gráficos de barras fornecem aos traders uma compreensão mais detalhada da sessão de negociação. Os traders podem analisar o comprimento das barras para avaliar a volatilidade dos preços. Barras longas indicam alta volatilidade, enquanto barras curtas sugerem um período de consolidação. Além disso, a posição dos traços de abertura e fechamento dentro da barra pode revelar o equilíbrio entre a pressão de compra e venda. Embora os gráficos de barras ofereçam mais informações do que os gráficos de linha, eles podem ser visualmente mais confusos e exigir mais prática para interpretar de forma eficaz. No entanto, os detalhes adicionais que eles fornecem os tornam uma ferramenta valiosa para traders que precisam de uma compreensão mais profunda da ação do preço. Originários do Japão do século XVIII, os gráficos de candlestick tornaram-se a pedra angular da análise técnica. Assim como os gráficos de barras, os candlesticks representam os preços de abertura, máxima, mínima,
e fechamento de um ativo durante um período específico. No entanto, eles apresentam essas informações de uma forma visualmente atraente e intuitiva. O corpo de um candlestick, a parte larga, representa a faixa entre os preços de abertura e fechamento. Se o fechamento for maior que a abertura, o corpo é geralmente branco ou verde, indicando pressão de compra. Por outro lado, um corpo preto ou vermelho significa um fechamento menor que a abertura, sugerindo pressão de venda. Linhas finas que se estendem do corpo, chamadas de pavios ou sombras, representam os preços máximos e mínimos atingidos durante o período. Sombras superiores longas indicam pressão de compra que não conseguiu se sustentar, enquanto sombras inferiores longas sugerem pressão de venda que foi atendida com compra. A natureza visual dos gráficos de candlestick permite que os traders identifiquem padrões e sinais mais facilmente do que com gráficos de barras. Esses padrões, geralmente com nomes de objetos do dia a dia, fornecem insights sobre a psicologia do mercado e os movimentos potenciais de preços futuros. Os gráficos de candlestick são uma ferramenta poderosa para traders de todos os níveis, oferecendo uma forma visualmente envolvente e rica em informações para analisar a ação do preço. Seção 5. Gráficos Renko. Filtrando o ruído. Os gráficos Renko oferecem uma abordagem única para gráficos, concentrando-se apenas nos movimentos de preços que atendem a um limite predefinido, ignorando o tempo e o volume. O nome Renko vem da palavra japonesa Renga, que significa tijolo, que reflete a aparência do gráfico. Em vez de barras ou candlesticks, os gráficos Renko usam uma série de tijolos empilhados lado a lado ou uns sobre os outros. Um novo tijolo é adicionado somente quando o preço sobe ou desce por um valor específico, conhecido como tamanho do tijolo. Se o preço não se mover o suficiente, nenhum novo tijolo é adicionado, filtrando efetivamente as pequenas flutuações de preço. Essa característica única torna os gráficos Renko ideais para traders que desejam identificar movimentos de preços significativos e filtrar o ruído do mercado. Ao se concentrarem em mudanças substanciais de preço, os gráficos Renko podem ajudar os traders a identificar tendências, níveis de suporte e resistência e potenciais rompimentos com mais clareza. No entanto, a natureza independente do tempo dos gráficos Renko pode ser uma desvantagem para alguns traders. Como os novos tijolos são adicionados somente quando o preço se move um determinado valor, pode ser desafiador determinar o momento exato dos eventos. Apesar dessa limitação, os gráficos Renko oferecem uma alternativa valiosa para traders que buscam uma maneira clara e concisa de identificar movimentos de preços significativos e filtrar o ruído do mercado. Seção 6. Escolhendo o gráfico certo para suas necessidades. Com tantos tipos de gráficos disponíveis, escolher o certo pode parecer assustador. O melhor gráfico para você depende do seu estilo de negociação, horizonte de tempo e preferências pessoais. Os gráficos de linha são adequados para iniciantes e traders de longo prazo, que priorizam uma visão clara e simples das tendências gerais do mercado. Os gráficos de barras fornecem mais detalhes do que os gráficos de linha, tornando-os ideais para traders que precisam de uma compreensão mais profunda da ação do preço e da volatilidade. Os gráficos de candlestick oferecem uma maneira visualmente atraente e intuitiva de identificar padrões e sinais, tornando-os adequados para traders de todos os níveis. Os gráficos Renko são excelentes para filtrar o ruído do mercado e focar em movimentos de preços significativos, tornando-os adequados para seguidores de tendência e traders de rompimento. Experimente diferentes tipos de gráficos para descobrir qual deles se adapta melhor a você e ao seu estilo de negociação. Lembre-se de que não existe uma resposta certa ou errada, e o melhor gráfico é aquele que o ajuda a tomar decisões de negociação informadas. Seção 7.
Análise de gráficos. Dicas para o sucesso. A análise de gráficos é uma arte e uma ciência. Embora dominar os aspectos técnicos seja crucial, desenvolver suas habilidades analíticas e intuição leva tempo e prática. Aqui estão algumas dicas para melhorar sua análise de gráficos. Concentre-se no panorama geral. Não se prenda a pequenas flutuações de preço. Procure por grandes tendências, níveis de suporte e resistência e padrões que sugiram uma alta probabilidade de sucesso. Combine diferentes prazos. Analise vários prazos para obter uma compreensão abrangente do mercado. Por exemplo, use um gráfico diário para identificar a tendência geral e um gráfico horário para ajustar seus pontos de entrada e saída. Use indicadores técnicos com moderação. Os indicadores técnicos podem ser úteis, mas não confie apenas neles. Concentre-se na ação do preço e use indicadores para confirmar sua análise. Mantenha a simplicidade. Não complique demais seus gráficos com muitos indicadores e desenhos. Um gráfico limpo e organizado é mais fácil de interpretar. Lembre-se de que a análise de gráficos não tem como objetivo prever o futuro com 100% de certeza. Em vez disso, trata-se de identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade e gerenciar seu risco de forma eficaz. Seção 8. O caminho para a maestria. Aprendizado contínuo. O mundo dos mercados financeiros está em constante evolução. Novas estratégias de negociação surgem, as tecnologias avançam e as condições de mercado mudam. Para se manter à frente da curva, o aprendizado contínuo é fundamental. Leia livros e artigos. Mantenha-se atualizado sobre as últimas estratégias de negociação, tendências de mercado e técnicas de análise técnica. Participe de webinars e seminários. Aprenda com traders experientes e especialistas do setor. Junte-se a comunidades de negociação. Compartilhe ideias, estratégias e experiências com outros traders. Pratique consistentemente. Quanto mais você pratica analisando gráficos e tomando decisões de negociação, melhor você se tornará. Lembre-se de que se tornar um trader de sucesso é uma jornada, não um destino. Abrace o processo de aprendizagem contínua, adapte-se às mudanças nas condições do mercado e nunca pare de aprimorar suas habilidades.